Bom, para todos ao vivo, de volta. A crise ambiental tomou conta dos noticiários nos últimos dias. A alta nas queimadas e alertas de desmatamentos na região amazônica neste ano chocaram especialistas e a população no geral. O crescimento dos indicadores causou reação também fora do Brasil. França, Alemanha, Suécia se manifestaram. Houve até boicote de algumas marcas internacionais que suspenderam a compra de couro brasileiro em resposta às queimadas. Quais as consequências ambientais e sociais dos incêndios criminosos que se espalham pelo norte e outros estados também? Para essa conversa sobre a Amazônia, queimadas e invasões de terras, a gente recebe hoje Paulo Junqueira, do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, o Paulo Pancararu, advogado especializado em direitos indígenas e direito ambiental, e a Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa quinzenalmente do Bom para Todos, propondo reflexões sobre temas importantes como esse de hoje. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Olha só nesse final de semana, estados do norte, no centro-oeste e no sudeste do país registraram incêndios. Muitas vezes, na maioria delas, incêndios criminosos. A notícia de hoje é do fogo que voltou a atingir Alter do Chão, no Pará, neste sábado. O governo do Pará pediu ajuda ao governo federal, inclusive. Brigadistas voluntários têm trabalhado na contenção do incêndio. Importante, o fogo atinge uma área de proteção ambiental no oeste do Pará, à margem do rio Tapajós. É território do povo Borari. Além disso, nessa região, que é considerada um paraíso turístico, existe um loteamento ilegal e uma invasão de terras que há pelo menos 3 anos vem transformando essa área em uma zona de conflito agrário. Bom, a pergunta que eu quero fazer para os nossos participantes é, quando a gente fala em incêndio criminoso, o que é um incêndio criminoso? O que tem por trás disso? Vou conversar com o Paulo Junqueira. Boa tarde. Alô? Tudo certo, tudo certo. Não. Precisa do microfone. Pode responder. Não precisa. É só que a gente não ouve, mas na TV ele está todo mundo ouvindo. Tá bom. Desculpa, gente. Bom, poucos incêndios são espontâneos. Sim. Né? Se a gente pensar que, mesmo numa situação que nem agora, que está lá, não é um ano extremamente seco, a gente já teve anos mais secos na história, né? Mas mesmo se pensar num ano extremamente seco, a hipótese de um incêndio, de uma combustão espontânea é muito pequena, né? Então, todo esse fogo que está acontecendo é incêndio que alguém foi lá e colocou, é criminoso. A diferença do criminoso e do não criminoso é que, em alguns casos, tem autorização para botar o fogo, Sim. que não é o caso atualmente. Sim. Né? Então, todos os incêndios, quando rolou o 10 de agosto, eu estava lá na região, eu estava lá na BR-163, estava tudo pegando fogo mesmo, quase toda a extensão da BR-163, né? Inclusive, nesse dia do fogo que você mencionou, as autoridades estavam sabendo que isso ia acontecer. Parece que o Ministério Público, enfim, ele fez uma nota, enviou com esse aviso de que estava rolando nos grupos de WhatsApp essa agenda do Dia do Fogo, que era colocar intencionalmente fogo nessas áreas. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Agora, o interessante, Paulo, é que essa que a gente citou, em Alter do Chão, é numa área de proteção ambiental. E muitos desses incêndios criminosos acontecem nesses territórios de proteção ambiental, terras indígenas. Por quê? O microfone, não esquece. O incêndio nas áreas indígenas, essas áreas, está associado à invasão de terras, aos interesses de madeireiros, de pessoas que querem se apropriar das terras, praticar o garimpo ilegal. Sim. Então, essa é a forma que o incêndio criminoso tem chegado até as terras indígenas. Pelo que eu li, primeiro eles desmatam, que é o primeiro momento, desmata, e depois coloca o fogo, que é para limpar a área. É isso mesmo que acontece? É isso mesmo. Primeiro passa correntão, derruba, mas tem uma outra coisa acontecendo, né, que no Parque Indígena do Xingu, em especial, né, que é mais ao sul, ali na região, que a gente monitora lá desde 84 a incidência de incêndios, né? E até 2000, né? Não tinha, assim, era 0,001% do território queimava, mesmo com o uso
que os índios fazem e têm que fazer do fogo, para limpeza de roça, para manejo de sapé, para fogueira, para cerâmica, para um monte de coisa. Eles usam o fogo e o fogo nunca se alastrava, né? De 2009 para cá, né, mesmo eles fazendo o mesmo uso do fogo, os incêndios tomam proporções assim preocupantes. Chegou a queimar quase 300 mil hectares dentro do parque, né? Mais de 10% do parque atingido pelo fogo, né? Que é um outro fenômeno. É um fogo criminoso? Não é um fogo criminoso, é o uso que eles fazem. Mas o que aconteceu foram 6 milhões de hectares de desmatamento na bacia do Xingu, do lado de fora, nas nascentes, só na parte do Mato Grosso, né? E isso leva a um ressecamento da floresta e o fogo lá dentro também acaba tomando proporções, se espalha bastante. Tem alguma relação com as mudanças climáticas que tornam o local mais árido, mais seco e faz com que esse fogo se alastre de uma forma mais... Tem. Nesse caso em específico, tem uma coisa muito local, né? É isso, esses 6 milhões de hectares foram desmatados, a maioria nos últimos 30 anos, né? Ali na bacia do Xingu, é de uma ocupação recente, né? Então tem uma alteração no microclima ali regional intensa, mas não é só lá que isso está acontecendo, né? Lá é um caso extremo, né? Que a gente vê, né, a olhos vistos, mas não é só lá que isso está acontecendo, não é só o microclima do Xingu. Claro. Né? Agora, Paulo, muito tem se falado sobre o discurso do presidente, como isso influenciou nessas ações de incêndios criminosos. Você vê relação direta? Totalmente. É uma situação que não é por acaso que acontece. As diversas manifestações do presidente da República contra a demarcação das terras indígenas e a falta de apoio para os órgãos públicos atuarem, o IBAMA, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes, a desestruturação desses órgãos está ligada a essas ações de pessoas dos setores que têm provocado esses incêndios. Sim. Eu estive em Alter do Chão há 3 semanas, participando de uma atividade com lideranças indígenas. Nós estávamos discutindo o fortalecimento das organizações e povos indígenas para elas atuarem em defesa dos seus territórios e do meio ambiente. Já estava acontecendo essas questões relacionadas ao incêndio, né? Aos incêndios nas terras indígenas, na Amazônia, mas não imaginava-se que ia chegar até Alter do Chão, uma cidade muito bonita, o rio Tapajós ali, uma paisagem linda, e agora nós estamos vendo que tem chegado até lá essa situação. É muito lamentável. Como os indígenas têm percebido essas ações criminosas? Eles percebem que houve um aumento nesse ano de ações criminosas contra territórios indígenas? A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, vem denunciando o aumento do fogo no território das diversas comunidades indígenas e vê com muita preocupação a situação, porque o território é a casa do indígena. A mata é onde se retira os alimentos e garante a sobrevivência das comunidades. Então, o impacto sobre os territórios e as comunidades indígenas decorrentes dos incêndios é muito grave. Claro. Ana Valéria, o Fundo Brasil, na verdade, sempre vem aqui, às vezes na figura da Ana Valéria, às vezes de outros representantes, falando um pouco sobre como se fazer essa conexão entre os problemas que existem e, de certa forma, as organizações que trabalham para resolver, para sanar esses problemas. E essa questão, tanto indígena quanto a questão de ONGs que trabalham com o meio ambiente, são questões importantíssimas, enfim, são pautas importantíssimas e que vocês também estão presentes. Com certeza. Boa tarde, Thalita. Eu acho que é fundamental, num momento como esse, você poder reconhecer a relevância, né, de organizações não governamentais, a relevância de organizações indígenas, de povos, de comunidades indígenas, comunidades tradicionais na Amazônia. Se a gente olhar bem, assim, o grande refúgio da floresta amazônica ainda hoje
estar nas terras indígenas, nas unidades de conservação, nas áreas onde vivem populações tradicionais, onde você tem aí a grande riqueza. E não é à toa, porque essas comunidades, esses povos, eles dependem, eles têm uma relação intrínseca com o meio ambiente, de preservação, de proteção, porque dali depende a sua reprodução física e cultural. Sim. E, portanto, você, em momentos como esse, sempre, mas em momentos como esse, é muito mais, talvez mais fácil, mais possível que a população do Brasil como um todo compreenda a necessidade de você apoiar essas comunidades, esses povos. Quando a floresta queima e nos afeta a todos, como afetou São Paulo outro dia aqui, claro, né, a gente começa a se tocar, né, de que tem uma floresta ali, o que você faz com ela. E aí vem essa coisa da relevância de você apoiar quem está lá, de quem está lá e que está fazendo a coisa certa, que está protegendo, que está preservando, que está cuidando de uma maneira diferenciada, né, e que não está explorando só por explorar, de uma maneira negligente, ou enfim, com fins únicos, exclusivos, privados ou econômicos, sem se aperceber, né, da relevância que é a floresta em pé, e que povos indígenas, comunidades tradicionais, vêm há séculos, né, vivendo dessa maneira. Sim. O Fundo Brasil de Direitos Humanos tem feito, faz uma série de apoios, apoia essas organizações, essas comunidades. A gente vai ter hoje aqui alguém do movimento Xingu Vivo, que é apoiado de um dos editais do fundo. A gente tem apoiado organizações indígenas que estão na Amazônia trabalhando com esses temas, com o tema do desmatamento, com o tema da exploração irregular de recursos naturais. Isso é absolutamente fundamental, que a sociedade brasileira possa entender a relevância desses trabalhos e possa apoiar politicamente, e inclusive financeiramente. Claro. Paulo Junqueira, a gente, como a Ana Valéria disse, para a gente chegou essa informação das queimadas quando o céu de São Paulo ficou preto. Um pouco antes, é claro, mas acaba nos afetando quando o céu de São Paulo fica preto. Como que é? Você esteve lá, você falou, no dia do fogo eu estava lá no Pará. Como é o clima nessa região? O que você tem sentido? Porque o que chegou até a gente, as informações, é que a articulação nesses grupos são grupos que reúnem muita gente, muitos fazendeiros, ou seja, é gente que tem muito dinheiro e que tem interesses econômicos lá naquela região e que acaba, de uma certa maneira, fazendo o que quer. Qual é o clima nessa região? Então, eu não sei se é só gente que tem muito dinheiro, né? Porque o fogo é um pedaço da história, né? Mas quando a gente pega as atividades criminosas como um todo, e até as atividades criminosas incentivadas por nosso presidente, né, a gente tem a grilagem, está aumentando, né? Então a gente tem lá a Rebio Nascentes do Xingu, aumentou, lá na terra indígena Arara ali na beira da Transamazônica também. Os Xicrim agora foram lá tirar os grileiros de dentro da terra deles. Eu estava falando hoje com o Marcos Wesley, a Rutucara fechou o ano passado com menos de 2.000 garimpeiros lá dentro. Está com mais de 20 mil. Né? Por incentivo dele, vamos lá, vamos garimpar dentro de terra indígena. Garimpo é outro problema grande. Isso não é necessariamente gente com muito dinheiro, né? Claro. Isso tem um clima, assim, tem um clima de essas atividades, mesmo que ilegais, vão ser toleradas e vão ser incentivadas, né? Agora, o sentimento, e a gente, pela primeira vez, eu estou há 20 anos trabalhando lá no Xingu, pela primeira vez a gente está adotando protocolos de segurança, né? Tomando cuidados. Do tipo, eu fui para lá, agora não era para parar em Castelo dos Sonhos, que é uma cidade lá na beira. A gente acabou tendo que parar, não aconteceu nada, mas era uma recomendação, não pare em Castelo dos Sonhos, não pinte de genipapo para as pessoas não nos identificarem. É mesmo? Evite colares, a gente tem protocolos de comunicação, estamos indo para onde, chegamos, estamos indo para outros lugares, enfim, né? Rotas de fugas, fazendas que a gente conhece, tem uma série de... A gente soube que no Brasil é muito difícil ser um ativista de meio ambiente, inclusive o maior número de mortes de ativistas os que defendem meio ambiente. Agora está pior, então. Agora está pior. É isso, há 20 anos eu estou lá. Eu nunca fui parado. Eu fui esse ano, né? Por fazendeiros. Fui parado, eu estava na estrada, são 300 quilômetros de terra.
E eu estava indo, dirigindo sozinho, que é outro protocolo que a gente tomou, ninguém mais dirige sozinho. E um fazendeiro parou, eu achando que ele queria ajuda, eu encostei o carro. E ele colocou a mão dentro, assim, meio que me abraçou. Aonde você está indo? Você é de São Paulo, né? Você é ungueiro. Quem dá o dinheiro de vocês? Ficou ali numa intimação. Aí eu vi que ele não estava armado, que nada ia acontecer. Respondi o que eu tinha que responder. Falei que a gente trabalha também com os fazendeiros, porque também, né, tem que conversar com eles, tem que conversar com todo mundo e seguir minha viagem, né? Mas tem vários relatos dos índios, né? Eles estão, com os índios está sendo muito mais tenso, né? Principalmente lá no caso do Xingu, tem 2 terras indígenas, uma que eles ainda estão demandando, que é a terra indígena Jatobá, do Zikpeng, e a outra que foi demarcada ainda no último ano da Dilma, que é a terra indígena Narovuto, que está tendo uma pressão muito grande em cima dos índios, né? Falou, desiste dessa terra, vocês não vão ter isso, com ameaças inclusive, né? Fazendas fechando o caminho para eles, aqui vocês não passam mais, né? Então, enfim, tem um clima de tomem cuidado, né? Que a gente é dono do pedaço agora. Né? E é um discurso que encontra respaldo no discurso do presidente, quando fala das ONGs, quando criminaliza as ONGs, que as ONGs são as responsáveis pelos incêndios que acontecem, enfim, encontra respaldo nesse discurso. Agora, Paulo, ele falou sobre essa questão de não poder se pintar, enfim, para os indígenas essa situação é muito pior, porque as próprias características indígenas já descrevem quem você é e eu acho que esse enfrentamento é muito pior. Então, afeta a identidade, o direito de se expressar livremente, o direito de ser, porque na pintura indígena não é só uma manifestação artística, mas é uma manifestação do próprio ser que vem dos seus antepassados, que tem todo o significado espiritual. Então, as pessoas, as comunidades indígenas não estão podendo se apresentar como são. Seus direitos culturais estão sendo violados. Sim. Além de toda a questão ambiental, da vida normal nas aldeias, são vários os prejuízos que as comunidades sofrem. Por exemplo, nessa reunião que tivemos em Altamira, uma liderança da terra indígena Araribóia, do Maranhão, comentou que durante o incêndio que aconteceu nessa terra no ano de 2018, eles perderam os documentos das associações, né? Eles tinham suas associações e por isso o incêndio destruiu a documentação e já não estavam podendo receber recursos para apoiar a comunidade, exercer um direito que também está garantido pela Constituição, que é a liberdade de associar-se para defender a própria comunidade. Então, são várias as consequências, como essa própria questão do direito de existir como um povo diferenciado e outras questões. É muito para além do território, né? A gente vai botar mais uma pessoa nessa conversa. A gente vai agora para Altamira, no Pará, conversar com o Luiz Cláudio Teixeira. Ele é geógrafo, militante do movimento Xingu Vivo para Sempre, apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Luiz, vocês têm um projeto desenvolvido com populações das ilhas do Rio Xingu que foram expulsas para a construção do Lago de Belo Monte. Explica para a gente como funciona esse projeto. Então, Thalita, durante a formação do reservatório, alguns anos antes, começou o processo de retirada das famílias com ou indenizações irrisórias ou com promessas de realocação em outros espaços. Acontece que essas famílias elas sempre viveram nas ilhas do Xingu. Elas não eram famílias agricultoras, muitas delas eram sim indígenas, elas viviam nessas ilhas e não se adaptaram nem à vida na cidade, nos realocamentos urbanos, para onde elas foram destinadas, e nem a indenização foi suficiente para que elas pudessem reestruturar sua vida, porque são famílias inteiras que foram desestruturadas.
Então, desde 2017, elas vêm lutando para, primeiro de tudo, serem reconhecidas como impactadas, porque isso era algo que a empresa se negava a fazer, dizia que elas não eram impactadas, que inclusive duvidava que fossem ribeirinhas, questionava a identidade que eles diziam ter. E desde 2017 vem nessa luta. Em 2018 conseguiram formalmente ser reconhecidos pela Justiça, a partir de um trabalho com o Ministério Federal, junto com o Xingu Vivo, e os próprios ribeirinhos criaram, com apoio da CPC, e puderam fazer um estudo e mostrar na Justiça que elas eram impactadas. Então, a partir desse estudo, começou o processo de negociação para o retorno das famílias para a área que hoje é o reservatório. Elas não vão retornar para as ilhas, porque as ilhas não existem mais, mas vão retornar para o lugar mais próximo possível, em que elas tentem readaptar a sua vida. Foi uma vitória isso? Sim, com certeza. Eu acho que essa foi uma das maiores vitórias aqui do movimento, porque eram famílias abandonadas pelo poder público em geral, deslegitimadas e discriminadas pela empresa, e que conseguiram agora um reconhecimento legítimo, inclusive com a formação de uma organização que é o Conselho Ribeirinho, que é o que está fazendo essa negociação e organizando as famílias, preparando elas para o futuro reassentamento nas áreas do reservatório. E você trabalha, inclusive, junto com essas famílias para que elas retomem a vida como era? Então, nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Ribeirinho, que para nós é o conselho legítimo para representar as famílias. Então, as famílias se dividiram em 3 áreas no reservatório, e essas áreas, cada uma delas elegeu representantes para fazerem parte do conselho. É com este conselho que nós trabalhamos. Sim. Nessa região do Xingu, para além dos ribeirinhos com quem vocês trabalham, quais as demandas mais urgentes? Inúmeras demandas, Thalita. Esse processo de desterritorialização que tem acontecido com Belo Monte, ele envolveu muito mais famílias do que o que está nos papéis das empresas ou das indenizações que foram feitas. E ele provocou, na verdade, a expectativa de que novos projetos virão e que essas famílias estão sujeitas a novos deslocamentos forçados. Um deles é a Belo San, que é a empresa de mineração canadense que está tentando se instalar na Volta Grande e que, mesmo sem produzir nenhuma grama de ouro, já provocou sérios danos, tanto socialmente, porque muitas famílias já foram obrigadas a sair da região, quanto ecologicamente, porque eles estão impedidos de atuar nos seus territórios, que é uma área grande e estabelecida lá, mas a empresa continua projetando os seus interesses sobre isso e forçando essas famílias a ficarem acuadas, sem ter que produzir. Enfim, elas não estão mais interagindo com o ambiente como deveriam antes. Sim. Luiz, agradeço muito pela participação. O espaço está aberto. Qualquer atualização, procure a gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, até mais. Olha só, a gente vai voltar a falar sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Ele já teve alta do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Antes de deixar o hospital, Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva a uma emissora de televisão. Não falou com os demais jornalistas que estão, desde o dia 7 de setembro, acompanhando a cirurgia e a recuperação do presidente. Bolsonaro embarca ainda hoje para Brasília. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta, fica por aí. Claro, maravilha. Porque a gente vai retomar, na verdade. Agora eu peguei aquele videozinho que as lideranças indígenas da Bacia do Xingu se reuniram para colocar o que eles querem. E daí a gente vai exibir esse vídeo e a gente retoma a conversa sobre o mesmo assunto aqui no estúdio, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários do pessoal. Doris Feijó está com a gente, boa tarde. Salete Farias também. Luiz Viana, ele é de Rio de Janeiro, capital. Cleiton Domingos, boa tarde. Margarete Silva, de Pelotas. O Zé Canários está com a gente também. Osório Soares, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Salvano Filho, falou parabéns pelo noticiário. Ele é de Caruaru, Pernambuco. Carlos Henrique, olá a todos e todas da TVT. Luiz Helena.
Ela falou, não gosto do Gilmar, mas se ele fizer o que vem dizendo, Lula estará mais perto de ser livre. Eduardo Goulart, boa tarde. Adriana Melo, que é membro do nosso canal. Vamos voltar. Vamos para todos de volta ao vivo. Bom, invasões, garimpo, desmatamentos e queimadas explodiram na Amazônia desde a eleição de Jair Bolsonaro. Nesse cenário, os povos indígenas estão ameaçados. Logo após aqueles incêndios criminosos que atingiram a Amazônia, lideranças de 14 povos e populações tradicionais da Bacia do Xingu firmaram uma aliança em defesa da floresta e eles gravaram um vídeo. Dá uma olhada. Estamos na aldeia Cubencacre, terra indígena Meclongotira, sul do Pará. Enquanto o mundo reza para a Amazônia, com medo do que pode acontecer no futuro, nós nos reunimos, todos os povos do Xingu juntos. Queremos dizer que vamos seguir resistindo pela floresta, pelo nosso modo de vida, para produzir sem destruir, pelo futuro dos nossos filhos e netos, pela saúde do planeta. Por isso dizemos não ao garimpo em nossas terras, não ao desmatamento. Chega de invasões e desrespeito, chega de veneno em nossos rios e alimentos, chega de queimadas criminosas. Nós aqui no Xingu estamos conectados com você, todos em defesa da Amazônia. Nós estamos na linha de frente e precisamos do seu apoio. Lute ao nosso lado. Lembrando que a gente está no estúdio hoje com Paulo Junqueira, do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, Paulo Pancararu, advogado especializado em direitos indígenas e ambiental, e a Ana Valéria Araújo, superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Quero voltar com a Ana. A gente estava falando sobre essa questão da percepção de indígenas e de pessoas que trabalham em ONGs em relação ao clima no norte, enfim, regiões que estão sendo atacadas por incêndios criminosos. Como você vê isso? Eu até queria falar um pouco sobre isso, sobre o que eu acho que é o aumento da violência, a necessidade de cada vez maior de proteção das comunidades, das pessoas, das lideranças que estão lá. Mas eu só queria pontuar uma coisa que vocês falaram aqui, quer dizer, o nosso atual presidente, ele foi eleito em cima de algumas pautas que ele deixou claro desde o início. Né? Ele foi eleito dizendo que ele não ia demarcar mais nenhum centímetro, nenhum milímetro de terra indígena. Desde que ele entrou, ele e os seus ministros vêm tratando de repercutir, de repetir essa fala todo o tempo. Ele vem tratando de dizer em alto e bom tom para garimpeiros de que ele pretende legalizar, mandar um projeto de lei para o Congresso para legalizar a situação do garimpo. Como o Paulo bem lembrou, são os incêndios, as queimadas, mas tem o garimpo, tem uma série. A vida dos povos indígenas de populações tradicionais nunca foi fácil, de fato. Regularização fundiária, legalização de terra, demarcação de terra nunca foi fácil em governo nenhum. Existe uma série de interesses contrários e tal, e tudo que foi demarcado até hoje é em cima de muita luta e tal. Sim. O que está diferente agora? O que é diferente agora? É que antes você tinha luta, mas você tinha governos que minimamente reconheciam os direitos dessas populações, né, e que no limite eles iam lá e consolidavam isso. Agora você tem um governo que de antemão não reconhece, diz que não vai fazer, que se possível vai desregulamentar tudo que está lá. Né, e que fica incentivando, o clima já é difícil, já é um clima conflituoso, e com as falas deles e de seus ministros, né, é tudo, enfim, é o desenvolvimento da Amazônia, uma Amazônia produtiva, uma Amazônia desenvolvimentista, a despeito de quem esteja lá, né, passando por cima de quem quer que esteja lá. Então, o diferente hoje, o que torna tudo muito mais grave, é o fato de você ter um governo que incentiva, e incentiva como nunca. Eu acho que desde os tempos da ditadura militar, nos anos 70, você não tinha um governo que incentivava tanto, né, a violência ou a cegueira das pessoas em relação aos direitos de quem vive lá. Né, dos povos indígenas, e isso tem uma consequência gravíssima, porque aumenta, se o clima já é tenso, agora você multiplica o clima com a certeza da impunidade. Não é nem de impunidade, é com a certeza do aplauso, porque é isso que a gente está vendo.
né? Então, a violência contra índio, contra populações tradicionais, na Amazônia, ela é aplaudida. O Paulo trouxe aqui uma situação de intimidação. Isso é típico desses tempos. E, infelizmente, para nós, eu acho que não vai melhorar. Não está melhorando. Eu acho que a gente só está começando. Né? Os incêndios criminosos, você permitir que essa coisa aconteça e o governo reagir da maneira como reagiu, minimizando todas as consequências, todas as causas, dizendo não é bem assim, não é bem assim. Como não é bem assim, entendeu? E isso aqui faz um agravamento imenso, né? E chegando a ponto, enfim, de eventualmente a gente estar diante de situações que talvez não tenham mais controle, né? E que o governo vai incentivar para que não tenha controle. Para quê? Né? Vamos criar uma situação de conflito generalizado. E aí que está. Os incêndios, o Paulo também mencionou isso, né? Depois do incêndio vem a invasão. Uma chuva de invasão. Então, o que a gente tem que perceber é que tem uma intenção por aí por trás. Não é só irresponsabilidade, né? A intenção é de regularizar a ocupação ilegal na Amazônia e passar, né, o trator por cima de quem quer que imagine que a floresta em pé mereça, vale mais do que o conflito que está lá colocado. E eu acho que isso que a gente não pode esquecer, entendeu? Porque isso realmente traz para a gente uma responsabilidade com o que vem para ir para frente imensamente grande. Sim, porque você falou em aplausos, o Dia do Fogo nada mais foi do que fazendeiros mostrando trabalho, mostrando apoio ao presidente Bolsonaro. A Ana falou sobre a questão das expectativas para o futuro. Quais são as suas expectativas, Paulo? Bom, eu sou uma pessoa otimista. Eu já conversei com muito pessimista por aqui, que bom. Nunca foi fácil, agora está difícil, né? Enfim, a vida, a política é assim, a gente vai para o fundo, depois sobe, depois vai para o fundo mais um pouquinho, sim, né? A gente só tem que ver com realismo o que está acontecendo, claro, agora, né, e se organizar de outra forma e tentar, né, lutar com o que está acontecendo agora. Sim. Mas sabendo que isso é passageiro, que a gente vai sair dessa. E na ausência do Estado, ou na verdade, na ação do Estado de uma forma como está agindo, a presença e a atuação das ONGs e de pessoas que prezam pelo meio ambiente são importantíssimas, enfim, nesse contexto ainda mais. Importantíssimos. E esse também é o outro lado bom, porque se por um lado, né, tem todo esse clima de insegurança por outro lado, a gente nunca teve tanto apoio, tanta procura de pessoas no estudo socioambiental. Eu mesmo, eu vou na escola da minha filha buscar elas, as pessoas vêm perguntar, Paulo, como é que eu posso ajudar, o que a gente pode fazer? Tem muita gente, muitos órgãos de comunicação procurando, né? Estamos juntos. Então, também está criando uma corrente de solidariedade, de voluntarismo, de apoio, como nunca tivemos nos 25 anos, sim, do ISA. Né? A semana, a gente até fez uma análise da movimentação do site do ISA. Na Semana do Fogo, foi uma movimentação estrondosa, que a gente nunca viu, né? As pessoas estavam buscando informação. As pessoas estavam buscando informação e oferecendo ajuda. Sim. Né? Oferecendo ajuda. Só essa coisa da impunidade também. Segunda-feira, eu estava em Canarana, aconteceu uma coisa surreal. Teve uma batida da Polícia Federal, do IBAMA, não sei, em garimpos ilegais. E os garimpeiros ilegais foram fazer uma manifestação e fecharam a BR-163. Né? Então, é uma manifestação pela ilegalidade. Né? E é claro que não trataram com a truculência que talvez tivessem tratado se fosse outro tipo de manifestação. Que a gente bem conhece. Né? Poxa vida. A Ana também tocou num ponto sobre essa questão dentro desse contexto que ela descreveu, nessa situação que o governo nos coloca, da questão da saúde mental. Então, a gente tem conversado sobre isso com, por exemplo, professores que falam sobre a situação dos estudantes em perspectiva por conta das universidades federais do jeito como estão. Do brasileiro em geral, por conta de uma situação de desemprego que a gente está. O que você sente em relação a a questão mental, de saúde mental dos indígenas? Porque é isso, não existe nem a perspectiva de que essas áreas vão ser demarcadas, ao contrário. Então, como você enxerga isso? Há um impacto psicológico. Sim. Por exemplo, quando se vai implantar um empreendimento em uma região
que afeta os povos indígenas, só a notícia de que vai ser implantado um projeto já gera uma mudança na vida das comunidades e várias preocupações. E diante desse quadro que o governante ele se manifesta e adota medidas contrárias aos direitos reconhecidos constitucionalmente, então há um impacto muito grande na vida das pessoas. E, por outro lado, as comunidades também têm se esforçado, têm se juntado no interior das comunidades e com outros povos para superar essa situação também. Então, os povos indígenas dizem, nós resistimos mais de 500 anos, não vai ser agora que vamos desanimar. Então, vai seguir lutando pelos territórios para manter a cultura e proteger o meio ambiente, como fez ao longo dos séculos. Eu vi um dado sobre o Brasil ser o país com mais comunidades indígenas isoladas. Para essas populações é uma situação também bastante preocupante. Sim, há estudos do Instituto Socioambiental que indicam que também há áreas onde há a presença de povos isolados que estão sendo impactadas pelo fogo criminoso. Então, se a política do Estado já foi evitar o contato com essas comunidades para evitar maiores problemas, a questão dos incêndios é muito mais preocupante ainda. Claro. Eu vi uma reportagem também, eu não vou lembrar onde especificamente, mas que fala que por conta da ausência do Estado defendendo terras já demarcadas, os indígenas têm feito essa defesa. Então, de alguma forma, eles têm agido para evitar que garimpeiros, que grileiros adentrem as terras indígenas. Isso tem acontecido? Vocês sabem me dizer? Então, teve o caso recente do Xicrim, da terra indígena da Pacajá, se não me engano, né? Que está lá com o aumento do número de grileiros lá dentro, eles resolveram tomar uma atitude e entraram. Agora, é uma situação difícil, né? No Parque Indígena do Xingu, eles têm um histórico deles tomarem conta do território há bastante tempo, né? Tanto que não tem mais invasões lá dentro, porque todos os vizinhos sabem que quem entrou no passado se deu mal, né? Porque os vizinhos foram lá e não mataram ninguém, mas tomaram atitude, chegaram a prender lá dentro, né? Chegaram a ficar com maquinário, né? Não tem mais invasões pelo histórico dos índios do Xingu tomarem conta, né? A mesma coisa com os Panará. Mas hoje é uma situação diferente. Eu estava com os Panará mesmo, e tem uma área vizinha à terra deles, que é a Rebio Nascentes do Iriri, ou do Cachimbo, não lembro, que está muito invadida, e a conversa dos índios era, a gente não vai fazer vigilância lá não, Paulo, porque está muito violento, né? Corre risco de vida, então tem agora um receio deles também de até onde a gente vai, né? Sim. Até onde? Não está mais como era antes, que a gente chegava, dava uma dura, as pessoas vão embora. Agora tem outras repercussões, e os índios estão mais na cidade, né? Enfim. Mas tem um movimento de resistência deles, sim. Sim. Né? Que não deveria ser uma função deles. Não deveria ser uma função deles, deveria ser uma função do Estado, né? Proteger. Claro. Eu questionei sobre expectativas o Paulo Junqueira, mas eu queria saber você também, Paulo, quais as expectativas? Eu faço a seguinte leitura. Até os anos 70 se tinha a previsão de que os povos indígenas iriam deixar de existir. A Constituição de 88 reconheceu os direitos dos povos indígenas de uma forma exemplar. Nos anos seguintes vieram as demarcações de terra, políticas específicas na área de saúde, educação, maior participação dos povos indígenas junto às instituições responsáveis pela definição e execução de políticas públicas. Enfim, ocorreram avanços na vida dos povos indígenas. E como bem disse a Ana Valéria, não foi uma coisa muito fácil.
mas há que se admitir que no Brasil tiveram avanços, mesmo nos fóruns internacionais, o Brasil passou a assumir posições avançadas no reconhecimento dos direitos indígenas, e que isso era um orgulho não só para os povos indígenas, mas para o país como um todo, está em uma posição de liderança internacional, de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, inclusive considerando a nossa diversidade cultural, um país, né, com vários povos indígenas, inclusive com o maior número de povos isolados. Então nós tivemos um período muito favorável aos povos indígenas. Inclusive foi editada também uma política de gestão territorial com a participação dos povos indígenas e que previa o protagonismo indígena na gestão dessas terras junto ao poder público, ou seja, o Estado mantendo sua competência e dialogando com os povos indígenas para proteger os territórios e as comunidades. Só que nos últimos anos, então, surgiram essas mudanças que vêm afetando e preocupando os povos indígenas, mas nós seguimos entendendo que os direitos foram reconhecidos, estão na Constituição e devem ser cumpridos. É isso, a resistência continua. Quero agradecer muito pela presença de vocês e pelas experiências que vocês trouxeram. Muito obrigada, acho que contribuíram muito para essa conversa. Obrigada demais. E quero agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos por sempre trazer pessoas tão interessantes e papos tão construtivos. Muito obrigada, pessoal. A gente que agradece. Obrigada. Obrigado.